Boa noite a todos. Legal, cara, bacana, viu? Legal, cara, bacana, viu? Você tem computador? Não, do celular? Eu entendi, porque tá aparecendo só... Bom, olá, boa noite a todos. Nós estamos já ao vivo aqui pelo
pelo Facebook da paróquia também. Aí um de nós aí já encaminha, acho que se o Alexandre puder encaminhar já o link do Facebook da paróquia. Se alguém quiser compartilhar, pode compartilhar. Vou passar para a Ana aqui para começarmos então o nosso encontro desse mês, que em razão aí de todas as circunstâncias faremos online. Fique à vontade, Ana. Acho que agora foi, né? Então, primeira, queria dar super boas-vindas a todo mundo. Eu acho que o que a gente mais tem feito nesses últimos tempos são encontros virtuais, mas a gente acaba se acostumando e vê que consegue manter a mesma produtividade e efetividade, e por isso também é que a gente quis manter o nosso encontro. Esse é o nosso terceiro encontro desse projeto Carreiras da Paróquia de Santana. Para a gente é uma alegria grande estar aqui. Trabalhamos muito no conteúdo durante esses tempos, todos os nossos encontros também de forma virtual, para justamente trazer valor para esses minutos, essas horas que a gente vai investir aqui, e dar a oportunidade de vocês também colocarem isso bastante em prática, já que as distrações fora de casa estão absolutamente restritas, né? Então, acho que é um bom momento para a gente se tornar bastante ativo dentro do LinkedIn. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de sair de uma conferência mundial. O Brasil teve um salto de consumo de conteúdo de 35% nas 2 últimas semanas. Isso significa que, mais do que nunca, o que a Gil vai apresentar para a gente hoje é super pertinente. É consumo de conteúdo, é entendimento, é busca de pessoas, por incrível que pareça. O cenário da questão do emprego, né, ele está super duvidoso, de fato, as empresas ainda não têm uma grande noção do que vai acontecer, mas as áreas de recrutamento estão trabalhando intensamente para justamente estar monitorando esses talentos, estar atentos a tudo que está acontecendo. A gente está dedicando até recursos adicionais para suportar o tráfego do Brasil, que tem se utilizado de forma bastante consciente da plataforma, tanto para questões relacionadas ao tema específico, que todo mundo só fala nele, mas como também com dicas de como trabalhar de casa, características que se observa de pessoas que conseguem se adaptar rapidamente a esse novo cenário, como se estabelecer novas formas de gestão de equipes, enfim, muita coisa boa, muita coisa nova acontecendo. E, de novo, certamente o que a Gil vai compartilhar com todo mundo aqui vai ser bastante aproveitado, e eu espero que aderente às necessidades de todos vocês, tá? Vamos começar, como sempre, pedindo a proteção, pedindo a bênção e a presença do Espírito Santo junto da gente, com a nossa oração. Então, Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, discernimento para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma situação da outra. Mais do que nunca, eu acho que esse discernimento para distinguir essa sabedoria, né, para distinguir uma coisa da outra, se faz super relevante e necessário nesse momento. Com isso, então, passo a palavra para o Marcos, que vai fazer também uma pequena introdução. Obrigada, gente. Bem, como a Ana comentou aqui, acho que a oração faz bastante pertinente para esse momento aí em que a gente vai precisar fazer escolhas, né? Eu queria só fazer uma breve introdução, principalmente aqui comentando sobre o projeto nesse ano. A gente está indo para o 4º ano, a gente teve todo um processo de transformação e foi muito importante. O processo antes ele era um processo muito pequeno, o projeto em si tinha um atendimento quase que individual, a gente foi crescendo
e aí a chegada, né, do Rodrigo, com apoio em seguida do Luiz, do Evaristo, do Alexandre, e aí a Ana também se juntou e foi importante aí essa questão toda inclusive da rede do LinkedIn, que é uma âncora importante aí para todos nós no mercado. E na sequência, com o grupo crescendo de forma bastante exponencial, a gente teve algumas demandas bem específicas e aí vieram, né, o pessoal do grupo 30 Menos aí que nos ajudou também a criar uma outra frente para atender esses jovens que durante as discussões sempre discutiam a questão das apresentações e que muitas vezes não necessariamente atendiam especificamente o caso deles, que eram de experiências. Então, o grupo aí ajudou bastante nessa discussão toda nossa para dar mais esse enfoque. A gente teve esse ano, e aí uma ideia de explicar um pouco essa sequência que nós estamos fazendo dos eventos. O primeiro encontro foi com a Valéria, ela falou um pouco sobre personal branding, e aí entrou muito nessa questão do conjunto da rede, na formação desse brand, né, da nossa marca, e a gente pensando nessa discussão toda que se faz aí do Você S.A., a importância da gente se olhar como uma empresa e aí criar essa identidade, né, essa imagem de mercado. E foi interessante ela dar esse panorama bem geral sobre essa discussão. Na sequência, a Ana, junto com o Fabiano, falaram para a gente sobre esse perfil, né, campeão do LinkedIn, e aí ninguém melhor do que eles para explicar o que efetivamente faz sentido e é relevante nesse perfil. A gente teve uma presença muito grande, né? Aqueles que estiveram na paróquia perceberam que quase a gente não tinha mais espaço lá em razão do grande atendimento e do recorde que a gente teve de frequência, o que mostra a importância e a relevância desses temas nesse momento. Hoje a gente vai falar então com a Gil. A Gil também tem uma experiência, ela vai comentar um pouco gigante aí sobre conteúdo. E eu acho que é importante esse movimento explicando um pouco que a gente tem que se olhar como uma marca, porque a gente está exposto no mercado. Simultaneamente, precisa ter uma história, né? A gente precisa contar a nossa história, e o LinkedIn e o nosso perfil no LinkedIn conta um pouco dessa história nossa, assim como as outras redes, como a Valéria explicou, toda a interlocução, interação que a gente faz, esse conjunto de narrativas nossas, né, presente em várias redes, presenciais e tudo mais, vai construindo, explica a nossa história, mas constrói também a nossa identidade. Eu acho que a Gil vai trazer um pouco dessa importância desse conteúdo nessa construção. A gente tem um olhar aqui em termos de carreira, em que ele começa, então, a minha história, né? Ela vai montando, e ela é importante no sentido de antecipar para os meus interlocutores de que maneira que eu superei obstáculos, como é que eu me posicionei. As competências em si são mais importantes que elas sejam narradas pelas experiências e pelas superações que nós tivemos em determinadas circunstâncias e situações do que explicitar a minha competência no meu currículo, né? Quando eu estou conversando com alguns executivos, alguns profissionais, nas várias interações em que eu tenho como atividade e como pesquisador também, eu digo a eles, olha, você listar lá as competências, ok, mas fica muito recorrente repetir essas competências. O ideal seria você contar lá as suas experiências, né, alguns dos desafios que você teve, os resultados que você obteve nesse desafio, qual foi a tua contribuição nesse resultado e o que foi que você aprendeu. E na descrição disso, a gente poder compreender, então, e listar as competências sem você precisar citá-las. Esse é um exercício interessante quando a gente vai montando o perfil e contando a nossa história, de maneira a perguntar para o nosso interlocutor, pessoas que nós conhecemos, que competências seriam essas que você entende que eu tenho e que são referência, pontos fortes meus e que estariam traduzidos nessas histórias, nesses desafios em que eu enfrentei da forma que eu estou relatando. E na medida que o teu interlocutor citar as competências que ele percebeu e eles estiverem de acordo e tiver uma sincronia muito grande com aquilo que você próprio entende que são competências, então a tua história que você está contando ela está bastante aderente. O outro aspecto do conteúdo é que a história, ao ser contada e esse conjunto, né, de narrativas que você faz de você mesmo nos diferentes canais, meios, interações pessoais ou redes, ela tem que construir a identidade que é correspondente com as posições, as funções
que você deseja ocupar. Então, se eu estou buscando uma posição de relações públicas, a minha história tem que demonstrar que a identidade que eu tenho descrita ali está associada com o que o mercado, com o meu interlocutor espera de relações públicas. Se eu estou com uma carreira de engenheiro mais técnico, mais especialista ou de gestão, essa identidade, ao ler as minhas histórias, esse conteúdo, ele tem que corresponder, eu tenho que construir essa identidade, eu tenho que perceber que ali já tem alguém muito próximo da cadeira. Porque se tiver uma distância, fica um desejo, mas o desejo não é suficiente, eu preciso ter ações e ter resultados, entregas, conquistas que digam para o meu interlocutor que eu estou muito próximo daquela posição, que ao sentar nela, eu dou conta dela, né? Por mais que ainda possa faltar algum outro ponto, mas eu estou muito mais próxima dela, assim como um gerente, um diretor ou superintendente, o que quer que seja, um consultor, um empreendedor. Então, esse conjunto, esse conteúdo que tem essa construção e a importância dela está nisso. E claro que essa identidade que eu estou construindo, ele tem muito a ver com a visão de futuro que eu tenho. E essa visão de futuro, ela quanto mais essa visão tiver construída e tiver constituída e eu tiver trabalhado para ela, melhor ela está mais próximo de viabilizar, ela tem uma maior probabilidade de consecução, de sucesso. E a gente sempre diz e reforça que o meu projeto de vida ele é sustentado pelo meu projeto de carreira, é através dele que eu viabilizo o projeto de vida. Então, esse primeiro bloco aqui desses 3 primeiros encontros buscam construir toda essa base que vai permitir com que você possa, de maneira mais efetiva, alcançar o teu propósito. E o nosso propósito enquanto projeto é viabilizar isso, é dar condições, e a Ana lembrou muito bem numa das discussões que a gente tinha, de dar esse repertório para que você possa, então, nas tuas interações, seja como um consultor, um empreendedor, seja alguém que está buscando uma posição no mercado ou alguém que quer se reposicionar no mercado, esse repertório é importante nessa discussão. Então, todo o nosso trabalho aqui com os sponsors e grande parte do sucesso que a gente vem tendo se deve a esse incremento, essa agregação que eles trouxeram de conhecimentos e experiências, nos ajuda a cada vez mais servir a comunidade. Claro que aqui a gente tem por trás todo um propósito nosso enquanto participantes das mais diferentes pastorais aqui na paróquia, mas esse propósito ele transcende, né? Ele é universal, ele não está restrito às ações da paróquia ou pessoas que frequentam, né? Ele está aberto para que a gente possa levar esse apoio, a nossa experiência e a experiência de cada um e toda a nossa história à disposição, num propósito de compartilhar esses dons que nós recebemos. Então, nós tivemos várias oportunidades em que pessoas nos ajudaram, nos deram muito apoio, nos orientaram. Então, é uma forma de retribuir à sociedade essa oportunidade que nós vimos tendo. O projeto em si vinha trabalhando e eu acho que tem um ponto importante aqui nosso, né, e é uma mensagem, acho que de todos nós, é que esse momento é bastante difícil. Eu tenho conversado com colegas da época que eu trabalhava numa instituição multinacional, do período que eu trabalhei fora, e eles estavam todos muito preocupados, né, na Europa, nos Estados Unidos, alguns colegas da Ásia, e eu lembrava a eles que é um momento difícil, mas nós aqui, enquanto Brasil, a gente já superou vários momentos como esse, né? Tivemos lá a crise, várias crises passadas de troca de moeda, crises de recessão, passamos por 2008, passamos 2014, tivemos impeachment de presidentes, e nós somos capazes de superar. Então, isso é uma fase, certamente a gente vai superar. É um momento que cria um pouco de ansiedade e angústia, mas a gente tem que ter essa visão de futuro, esse propósito, uma visão positiva de futuro, de que ao final a gente vai superar esse movimento todo, como nós brasileiros temos feito de maneira tão efetiva, com muita determinação, ao longo aí dessas últimas décadas. Então fica aqui o nosso apoio nesse momento. A ideia é que a gente possa preparar e levar um repertório para que todos vocês, indiferente de como estiverem, como as organizações de vocês estão enfrentando e como vocês estão no mercado, porque a gente possa, na retomada, não só acelerar essa retomada em benefício daqueles que mais precisam, então nossa contribuição, mas também acelerar para aqueles que precisam poderem se reposicionar muito mais rapidamente no mercado. Eu vou deixar vocês aqui com a Gil e a gente aqui, acho que até em razão aqui da nossa própria história, né, como o vinho melhor vem por último, agora vem a Gil e passo para
para ela aqui como anfitriã aqui a partir de agora. Gil, estou te colocando como anfitriã e você já pode compartilhar as suas telas. Ok. Com você, Gil. Só lembrando, aqueles que quiserem fazer perguntas, a gente vai deixar os microfones desligados, a fim de que vocês possam mandar as perguntas de vocês e comentários, considerações pelo chat. A gente vai tem nosso grupo aqui de sponsors e coordenadores vão estar olhando tanto o chat aqui da sala do Zoom, quanto aquilo que for posicionado lá no Facebook, e a gente vai repassar de tempos em tempos para a Gil. E ao final a gente vai abrir os microfones, então, para que todos possam interagir direto com ela. Lembrando aqui que a gente tem um limite até as 22h45, é isso, Gil, que você liberou na sua agenda? Tô sabendo agora. Tá com você aí. Legal. Se anfitriã, você pode substituir a tela agora aí. Então, boa noite, meu nome é Gil Coker. A gente vai falar nessa noite sobre como criar conteúdo aqui para o LinkedIn, né? E por que dá tanto medo, a gente tem tanto receio de criar conteúdo para essa rede, né? Por que é tão... a gente fica tão apreensivo na hora de criar conteúdo para o LinkedIn, né? A gente sabe da importância do conteúdo, a Ana acabou de falar que nas últimas semanas o conteúdo aqui, o que tem sido produzido, que a gente tem feito, aumentou em 35%, então é muito importante mesmo a gente interagir nas nossas redes sociais, e o LinkedIn é aquela rede que a gente adora e morre de medo de trabalhar com ela, de colocar um texto, e a gente vai descobrir agora, hoje, como é que a gente vai fazer em 10 passos para criar um conteúdo legal para o LinkedIn, para todo mundo poder acessar. Isso aqui é 10 passos, a gente vai dar para quem está começando mesmo, para quem não está acostumado a publicar no LinkedIn, para quem vai fazer pela primeira vez. Então, hoje a gente vai estar falando do LinkedIn aqui, e acho que vai ser bem legal. A minha esperança é que no final todo mundo consiga fazer um post legal e mandar um comentário para a gente. Então, bem, eu sou Gil Coker, eu trabalho há 30 anos em comunicação, eu sou especialista em comunicação, jornalista, produtora de conteúdo. Eu trabalhei nas maiores redações aqui de São Paulo, nas TVs daqui e também nos Estados Unidos. E eu criei um departamento de chamadas para o canal History Channel, A&E, Lifetime H2. Então, eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência de conteúdo com vocês, o que eu produzi na minha vida, o que eu acho legal, as técnicas que eu uso para o meu LinkedIn, para as minhas redes sociais. Hoje a gente vai tirar essa ideia maravilhosa, né? A gente pega um papel e está em branco ali, ou aquela tela do computador, não sabe o que fazer. Hoje a gente vai tirar a nossa ideia aqui da caixinha e vai colocar finalmente num post do LinkedIn. Bom, a Ana falou da importância do conteúdo, né? Como é que a gente está produzindo tudo isso, o que significa, qual a relevância do LinkedIn. Todos os dias são publicados no LinkedIn mais de 2 milhões de posts, de publicações. Aí entram artigos, vídeos, comentários, são 2 milhões todos os dias. Numa rede que tem mais de 500 milhões de usuários, só 3 milhões estão publicando no LinkedIn. E esse número é muito impressionante, porque a gente sabe que dá para fazer mais, e eu só acredito que ele seja tão pequeno assim por causa desse nosso receio. O que a gente faz, o que o LinkedIn causa na gente, que receio é esse na hora de produzir um conteúdo, né? Não saber por onde começar. Mas é um número legal, porque diz que também a gente tem espaço para fazer isso e para ser notado, né? Porque acho que a principal razão das pessoas quererem criar conteúdo dentro do LinkedIn é ser visto, é ter visibilidade, é ser notado, é chamar a atenção de um recrutador, é chamar a atenção dentro da própria empresa que você trabalha, com as suas conexões. Então, criar esse conteúdo, um conteúdo de qualidade, é muito importante para a nossa carreira, né? Um dado interessante que a gente tem é que 91% dos executivos de marketing,
eles mostram o LinkedIn como o melhor lugar para encontrar conteúdo de qualidade. Isso é um dado muito legal, porque são 91% de executivos que contratam. Então, quando a gente está falando hoje na nossa palestra, o tempo todo, a gente vai falar de fazer um conteúdo que é um conteúdo de qualidade. E não é tão difícil assim, a gente tem essa noção que conteúdo, qualidade vai exigir muito da gente, mas os passos, 10 passos vão mostrar que não, que a gente consegue fazer uma coisa legal. Publicações no LinkedIn, posts, artigos que tem o dobro, que tem imagem, eles têm o dobro de conteúdo. Então, assim, se você for colocar só uma frase e uma foto, a sua foto vai repercutir mais do que o seu comentário. E posts com vídeos, ele tem um alcance 5 vezes maior, aumenta o engajamento, tá? O engajamento ele é muito importante para a gente, porque é com isso que a gente tem maior visibilidade em qualquer rede social. Então, no LinkedIn, a mesma coisa. Quando alguém comenta o teu vídeo, o teu post, isso é muito bom para você. Bom, aqui a gente vai mostrar um pouquinho que antes de você fala, eu preciso criar conteúdo para o LinkedIn, eu preciso fazer isso, você tem que se perguntar por que você quer fazer isso. Só porque você quer ter visibilidade, porque é importante, porque você quer agregar algum valor, conquistar mais clientes, ou você quer ter mais autoridade na sua área, porque normalmente a gente sabe muito da nossa área, a gente sabe o que faz, sabe o que fala, e aí que você quer ser uma autoridade mesmo, quero mostrar para as pessoas. E também para mim, né? Eu quero falar de comunicação, eu quero mostrar o que eu aprendi nesses 30 anos, eu quero compartilhar a minha experiência. Acho que a gente vive um momento de compartilhar as nossas experiências e se tornar uma autoridade naquilo que a gente faz. E o legal do LinkedIn é que você tem esse espaço, porque as pessoas que estão ali, elas não estão ali para dar bom dia, boa tarde, não tem nada errado em bom dia, boa tarde, mas elas estão para interagir de uma forma um pouco mais inteligente que isso. Então é bem legal usar a plataforma para publicar os seus artigos, os seus posts, né? E o mais importante de tudo é, quando você descobrir qual é o seu propósito, você está fazendo isso porque é muito importante para você ou porque você quer atrair mais clientes, lembre-se dele, porque ele vai ser o teu norte quando você estiver na produção desse conteúdo. Bom, agora a gente vai para a nossa listinha aqui de coisas que a gente vai discutir hoje, que são os 10 passos para criar um conteúdo muito legal, bem vencedor no LinkedIn. A gente vai passar pelo que é conteúdo, quem é o seu público-alvo, o formato, o que escrever, um conteúdo para interagir, uma chamada para ação, hashtags, leitura, frequência e calendário de conteúdo. E, por fim, a publicação. Com esses 10 passos aqui, eu tenho certeza que a gente consegue fazer um post, um artigo dentro do LinkedIn, que todo mundo vai perder esse receio. O que é conteúdo, gente? Conteúdo é tudo aquilo que é informação. Qualquer texto curto, texto longo, uma notícia, uma foto, um gráfico, pesquisas, tutoriais, notícias, tudo isso é conteúdo. Então, a gente tem mais fontes de conteúdo do que a gente imagina. Por isso que é fácil produzir um conteúdo de qualidade. E quando a gente fala de construir um conteúdo de qualidade, o que a gente quer dizer com isso? Que é um conteúdo bom, que as pessoas queiram interagir com você, que agregue valor no dia delas, na forma como elas olham para o teu perfil também, né? Um conteúdo de qualidade, ele ajuda a construir a reputação de uma pessoa, a confiança que ela passa para os outros, porque você, além de ser antenado, você mostra que você é antenado com o teu mercado, que você sabe o que você está dizendo, o que você produz, mas você também sabe passar isso para as pessoas, compartilhar a sua experiência. Então, sempre pensar no conteúdo de qualidade. E quem é o nosso público-alvo, né? Que palavra é essa? De onde que a gente tira esse público-alvo? Público-alvo é para a pessoa, você vai escrever para alguém. Você é um economista, você vai escrever para as pessoas da sua área, para os seus seguidores, quem você quer atingir. Um exemplo bem fácil para a gente entender o que é público-alvo, né? É você tentar explicar para alguém o que é e como funciona o LinkedIn. E aí você pega 3 pessoas,
a sua tia que nunca usou a internet, o seu sobrinho que está antenado com o smartphone o tempo todo, nasceu com o smartphone na mão, e um amigo seu que não conhece o LinkedIn. Quando você pega essas 3 pessoas e você tenta explicar para elas como é e como funciona o LinkedIn, o que vai acontecer? Essas pessoas, você vai explicar para elas de uma forma diferente. Cada uma vê de um jeito. Isso é público-alvo. É quando você pensa numa pessoa e você escreve para ela. O jeito que você escreve para o seu sobrinho não é o jeito que você escreve para sua tia que não conhece a internet ou para o seu amigo que não conhece o LinkedIn. Então, essa mesma regra, ela se aplica ao conteúdo. Quando você for criar a sua publicação, o seu post, o seu artigo, você pense em para quem você está fazendo isso. E tudo vai ficar mais fácil. Porque quando você tem o público-alvo, você já sabe quem é, você fala diretamente para ele, você faz conteúdo específico, e você interage com essa pessoa. Então, é bem interessante fazer um conteúdo para o seu público-alvo. O formato dentro do LinkedIn, a gente tem 2 formas. A gente tem o post, que ele é publicado direto no feed de notícia, ele é muito rápido e simples de fazer. Ele pode ser uma notícia, uma dica, alguma coisa, um post de uma conexão sua que você achou muito interessante. Vale a pena a gente compartilhar também post de terceiros. Quando você faz o post, ele te dá mais visibilidade, porque ele é rápido, né? E ele é publicado diretamente no teu feed de notícias. Ele tem as suas desvantagens, que é um limite de caracteres, ele não pode ser compartilhado e ele some muito rapidinho dentro do seu feed de notícias, porque os outros posts vão entrando junto, né? Mas ele tem as suas vantagens. Um texto, o artigo, ele fica dentro do LinkedIn Pulse, que funciona mais ou menos como um blog dentro do LinkedIn. E ali você tem mais recursos para fazer a edição do seu texto. Você pode fazer um texto mais aprofundado, você tem espaço para desenvolver melhor uma ideia, porque ele não tem esse limite de caracteres, né? E você fez um texto legal, um artigo, você quer publicar em outras redes, você também pode fazer isso. Então, ele é bem legal mesmo, com todas as funções dele de edição. Ele tem negrito, itálico, você pode puxar foto, vídeo, ele funciona muito bem também. Ele tem as 2 desvantagens, que ele tem menos visibilidade, porque a pessoa precisa clicar no seu artigo e aí ela vai até o final, e as pessoas hoje consomem muita coisa muito rápido, né? Todo mundo quer muito rápido, então isso é uma coisa para tomar cuidado. E ele leva um pouquinho mais de tempo para você produzir. Você tem que pensar nele, como é que você vai dizer, como é que você vai desenvolver a sua ideia. Então, isso aqui são os passos básicos para a gente começar a pensar no nosso LinkedIn e como criar conteúdo para o nosso perfil. Aqui eu trouxe do meu perfil um exemplo de post que vocês com certeza conhecem, né? Um simples, o que eu estou pensando, o que eu quero falar. Eu posso colocar uma foto, um vídeo, um documento, adicionar uma hashtag. É bem simples de fazer. Do outro lado, a gente tem um artigo. Nesse artigo, você consegue ver aqui as funções que eu estava falando antes. Você consegue mudar a fonte que você está usando, com o negrito, itálico, underline, ajustar, justificar a tela. Ele é bem legal nessa função. Para quem gosta de escrever, para quem quer fazer os seus artigos, contar mais da sua experiência profissional, é um aplicativo bem legal dentro do LinkedIn. Bom, agora a parte mais gostosa do nosso encontro, que eu adoro essa parte, que é quando a gente vai definir o que vai escrever, né? Onde é que a gente acha tanta ideia? Onde é que esse povo que está colocando 2 milhões de posts todos os dias no LinkedIn, onde é que esse povo está encontrando ideia, né? Onde é que, gente, ideia vem de qualquer lugar. E o que eu coloquei aqui serve para qualquer profissão. Qualquer profissão tem esse básico aqui, tá? Vamos pensar no nosso economista, o nosso personagem é um economista. Onde que ele vai achar ideias?
Se ele acompanhar o UOL, o Globo.com, ele vai ter um monte de notícias todos os dias para publicar. Entrevista com o ministro Paulo Guedes, é a taxa da Selic, é o Banco Central que diminui os juros. Ele pode repercutir essas notícias. Muito provavelmente, todo mundo aqui, se ele é economista, ele deve acompanhar sites de economia. Eu sou jornalista, eu acompanho vários sites de comunicação, de jornalistas, e dali saem ideias. Tá? Outra possibilidade é você receber notícias diárias no seu LinkedIn. Quando a gente está no LinkedIn, se você vai nas configurações, tem a parte de comunicação. Na parte de comunicação, lá no final, você consegue acessar para receber esse diário de notícias do LinkedIn. É bem legal, todos os dias eu recebo as notícias principais, que elas são selecionadas pelos editores do LinkedIn. É uma ferramenta muito boa. Outra coisa que você pode fazer é dar uma de stalker, entra ali na busca do LinkedIn, coloca o que os outros economistas estão falando. Então, nosso personagem aqui, economistas, ele vai descobrir o que os parceiros dele, os colegas de trabalho estão falando. Você também pode entrar no Google, fazer pesquisa para ver as palavras mais procuradas daquele dia. Tudo isso é para ter uma ideia assim, do que a gente pode fazer no nosso LinkedIn. Às vezes a gente fala, puxa, mas eu não sou criativa, eu não sei escrever, eu não sei pensar em ideias, assim, eu tinha que ser um publicitário. Não, a gente tem ideias no nosso dia a dia mesmo. Se você quando você já estiver produzindo material dentro do seu LinkedIn, as pessoas vão interagir com você e elas podem deixar ali dentro nos comentários alguma ideia para você. Essa semana mesmo, uma pessoa colocou no LinkedIn dela, a Receita Federal adiou a entrega do imposto de renda, e ela colocou notícia só, aproveitou, falou da crise do coronavírus, e que até o leão se rendeu e teve que se adaptar. O que aconteceu? Uma pessoa escreveu para ela perguntando se a restituição também ia chegar depois, se adiada. Então, assim, ele não sabia responder na hora, mas isso já foi fonte para ele, já significa que ele pode pesquisar e depois colocar publicar alguma coisa sobre a restituição. Então, sempre observar os comentários que a gente recebe, né? E se depois de toda essa listinha aqui, né, você não conseguiu nada ainda, cria a lista. Porque o nosso economista aqui, eu tenho certeza, se a gente pedir para ele, ele sabe fazer. Se você for um médico, um administrador, trabalha com recursos humanos, contador, matemático, você vai fazer. Me faça uma lista com 10 dicas para aplicar o seu dinheiro. Me explique em 5 passos a taxa Selic. Né? Faça um guia definitivo para economizar no supermercado. Né? 3 coisas que eu, por exemplo, aprendi com o filme O Lobo de Wall Street. Então, são coisas que estão no nosso dia e que a gente não percebe mais. A gente faz isso no trabalho. Se o seu chefe pedir para você, faça uma lista com 10 coisas para mim, você vai fazer a mesma coisa para o LinkedIn. Você pode contar histórias de motivação, pessoas que venceram na vida, estavam desempregadas, tiveram uma ideia, montaram um negócio, conseguiram se superar. Então, histórias de superação também valem. Comente fatos, entrevistas, notícias que você acha importante para o seu público. Tudo isso a gente vai pensar também no nosso público, né? Não vai adiantar a gente pegar uma notícia que não tenha nada a ver com o nosso público. Então, eu sou economista, eu vou procurar coisas da minha área de economia, coisas que são relevantes também. Por exemplo, se agora sair uma notícia muito grave sobre o coronavírus, não importa se você é economista ou médico, repercute igual para todo mundo. É a importância, a relevância do conteúdo que a gente leva em conta. Aqui, a gente, nesse passo aqui também é bem legal, quando a gente já tem as ideias, a gente já sabe o que escrever, quem é o nosso público-alvo, onde publicar o nosso material, a gente já passou por 4 passos que são bem importantes. Aí chegou a hora que você começou a escrever. Nesse momento, você vai pensar em interagir com as pessoas que estão com você, né? Fazer um conteúdo que seja bom e que você consiga interagir. Porque quando a gente interage com as pessoas, a gente cria engajamento, a gente tem uma resposta delas. E é isso que a gente quer.
A gente quer que o nosso post, nossa publicação seja vista, tenha curtidas, tenha comentários, porque tudo isso aumenta a nossa visibilidade, aumenta o número de vezes que alguém vê o seu perfil. Há pouco tempo eu coloquei uma publicação, um post muito simples, eu tive mais de quase 500 visualizações e de repente mais de 60 pessoas viram meu perfil. É nesse momento que alguém muito interessante chega para você, te oferece um trabalho ou te pede, te chama para uma entrevista de trabalho. É bem interessante isso, fazer conteúdo de qualidade, sempre. Um conteúdo que contribua para a imagem da sua conexão. Quando você vê uma coisa boa do outro lado, eu não estou falando aqui só de notícia boa, mas quando o conteúdo é bom, ele ajuda na imagem que a gente tem. Você olha uma coisa legal e fala, nossa, gostei disso, fiquei bem. Resolva um problema. Um conteúdo, por exemplo, um guia de... Cria um guia definitivo para ir ao supermercado e economizar. Você está resolvendo um problema para a pessoa. A partir dali, ela não precisa mais pensar no que ela vai fazer. Ela segue as suas dicas e ela vai economizar todo mês no supermercado. É isso que a gente tem que fazer e pensar quando a gente está escrevendo. Eu vou criar uma forma de resolver o problema para alguém. Desde o começo, você tem que saber qual o seu objetivo. Você vai colocar alguma coisa ali porque você quer o engajamento das pessoas, você quer informar, você quer divertir? Você pode divertir dentro do LinkedIn? Pode. A sua leitura pode ser agradável. A diversão não precisa só, ela não é só gargalhada. A gente pode ser leve e aí você diverte, né? O legal, quando a gente está produzindo um texto, é a gente compartilhar experiências, a gente procurar vivências que a gente possa contar para alguém. Eu encontrei esse anúncio da Coca-Cola, já faz um tempo esse anúncio, e ele acho que ele explica muito bem esse conceito do que é conteúdo para interagir. Felicidade é dividir uma Coca-Cola geladinha com você. Em tempos de abraço virtual, acho que foi isso que me chamou a atenção, né? Essas 2 coquinhas e tal. Então, isso é legal, porque o que a Coca fez aqui? Qual que é o meu problema? Descobrir o que é felicidade. O que a Coca fez? A felicidade é dividir uma Coca com você. Então, esse anúncio da Coca, ele fala com a gente, ele resolve um problema, ele é divertido, ele é simples, e ele passa uma mensagem boa que me mostra que eu posso ficar bem comigo mesma. Então, acho que isso é legal sempre a gente pensar no nosso conteúdo, como é que a gente cria uma conexão com a pessoa que está do outro lado, essa ligação emocional. Aí vem uma partezinha aqui que é um pouquinho mais de detalhe, mas que ajuda muito, porque a chamada para ação, ou Call to Action, ou CTA, né? E todo mundo aqui já viu isso, porque a gente abre o tempo todo sites, links que tem um botãozinho pedindo para você fazer alguma coisa. Clique aqui, curta, comente, deixe a sua mensagem, compre agora. Tudo isso é uma chamada para ação. O que é a chamada para ação? É uma palavra e geralmente ela vem numa frase, num botãozinho, como esses da foto aqui. Ela é indispensável para quando você quer que a pessoa, o seu usuário, a sua conexão, faça algo que seja específico. Então, eu escrevi, essa pessoa que fez o post da Receita Federal, no final, ela colocou o post dela, que era da Receita Federal, e no final ela colocou assim, e agora, você vai perder o prazo também? Ou você já fez a sua declaração, está na metade, vai esperar até junho para fazer? Comente comigo. Esse comente comigo foi uma chamada para ação, porque você leva a pessoa a comentar, responder no seu comentário, e quando você faz isso, de novo, você tem engajamento, esse engajamento traz visibilidade para você e para o teu perfil. E por incrível que pareça, essa pessoa recebeu alguém que viu o comentário, viu o post dele, passou uma vaga para ele, se ele queria. É bem legal isso, porque você começa a falar com pessoas. O teu conteúdo te ajuda muito, muito mesmo, né? Um call to action, ele tem um papel, que é o que eu acabei de falar, né, decisivo aqui na sua audiência, né, nas suas curtidas, no engajamento, e o objetivo principal da chamada para ação é estimular uma decisão.
Por isso que você ajuda a pessoa que está do outro lado. Você tem a sua conexão, o seu usuário, e você fala para ela, comente comigo, compartilhe, curte. Você decide, você estimula a decisão dessa pessoa. Ela não percebia, até ali, ela não percebia que ela precisava fazer alguma coisa, mas você já resolveu para ela. Ou você curte, ou você comenta, ou você acessa, compra aquilo que eu estou vendendo, é ótimo. Tá? Como é que a gente faz a chamada para ação? São 3 dicas, são bem básicas. A gente precisa ser direto, objetivo, falar exatamente o que a gente quer. Se você quer que uma pessoa comente, então comente. Se você quer que ela deixe a sua pergunta, deixa a pergunta ali para você, mas seja muito claro naquilo que você precisa dessa pessoa, seja específico. Use verbos de impacto. Descubra, aprenda. Você quer saber mais? Você quer comprar? Comente comigo, acesse, compartilhe, confira, curta. Tudo isso de um jeito amigável, porque todos esses verbos, eles estão no imperativo. Então, a gente precisa ser simpático, ser legal, porque você não vai dar uma ordem para a pessoa, né? Comenta aí, descobre, não sei o quê. Não, vamos ser legal, vamos ser amigável, e isso é na forma como a gente escreve. Um conselho é, não misture a chamada para ação 3 mais de uma, né? 2, 3 na mesma frase, porque aí a pessoa não sabe o que fazer. Provavelmente ela não vai fazer nada. Se você colocar no final da sua publicação, do seu post, não se esqueça de curtir o meu post, compartilhe o meu conteúdo e deixe o seu comentário, a pessoa não vai fazer nenhum dos 3. É muito. Aqui, elas não estão erradas, mas se você separar no seu post, se você estiver fazendo um artigo, aí é legal, porque você coloca em 3 momentos diferentes, dá um jeitinho de escrever e perguntar para a pessoa o que ela está pensando até ali, o que você está achando, o que você acha do meu artigo. Quando a gente faz isso, a gente está procurando uma interação, é uma chamada para ação. Então, é sempre procurar facilitar a vida da pessoa, estimular a decisão dela. Agora a gente vai falar da nossa hashtag. Adoro hashtag. O nome é Cerquilha, né? Que ninguém fala, mas é o nosso joguinho da velha. Então, qual que é a importância de usar a hashtag? A hashtag, ela leva o nosso post, o nosso artigo para outro nível, outro patamar, né? Quando você não usa a hashtag, ela fica contida, a tua publicação fica contida, ela fica visível só para as suas conexões. Quando você coloca a hashtag, ela ganha mundo, porque todo mundo que estiver falando, usando a mesma hashtag que você, agora todo mundo falando do coronavírus, então todo mundo vai ter a mesma visibilidade, aumenta a sua visibilidade, aumenta a divulgação do seu perfil também. Então é legal você colocar uma hashtag ali, ela é fácil de fazer, né? A hashtag, a gente vem do inglês hash, que é o cerquilha, e tag, que é marcar alguma coisa, facilita na hora da procura ou de dar um destaque ali na palavra, no seu texto. Então, é muito bom usar a hashtag, né? Como é que você usa a hashtag? Você não utiliza espaços, então aqui a gente colocou o nosso exemplo, hashtag conteúdo vencedor LinkedIn. Você procura colocar hashtags que estejam relacionadas com seu conteúdo. No caso dessa slide aqui, dessa tela, é hashtag como usar hashtags. Não use sinais de pontuação. Então, bem sucedido vai sem hífen, Projeto Carreira Santana vai sem apóstrofe. Use coisas assim, dá para você, né? Sempre dentro do seu conteúdo. O uso de maiúsculas e minúsculas não interfere aí no alcance da tua hashtag. Não crie uma hashtag para cada coisa. Ih, voou aqui, desculpa. E não se esqueça da ortografia, que é muito importante. Porque se você colocar aqui coração com 2 S, a não ser que outra pessoa escreveu coração com 2 S, você nunca vai achar essa hashtag. Então, a gente precisa mesmo prestar atenção na ortografia e também lembrar, a gente está dentro de uma rede social que é profissional, né? Então você é uma pessoa que está escrevendo ali para o seu trabalho, para as pessoas que te acompanham. A ortografia é importante. Agora, a gente já fez
quase tudo. Está na hora da gente publicar esse artigo, está na hora da gente publicar o nosso post. E aí tem algumas dicas que são simples também, e a gente normalmente não faz isso. Eu vejo muita coisa no LinkedIn, tem gente que faz, tem gente que não faz, mas é muito fácil. Depois que você fez tudo isso, né, você investiu no seu trabalho, investiu no seu conteúdo, vamos facilitar a leitura. Vamos deixar essa leitura simples e fácil de entender. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza subtítulos, a gente separa um texto longo em parágrafos. Então, se você tem um bloco, eu vejo um bloco no LinkedIn, num post, eu vou passar por esse bloco. Então, separa, quebra as linhas, enumere os seus conteúdos, faça uma listinha ali dentro, utilize negrito, utilize itálico, porque aí você chama, você destaca as palavras, né, do seu post. Use links de referência. Se você, por exemplo, essa pessoa que fez o post da Receita Federal, ela podia ter entrado no link da Receita Federal, no site da Receita Federal, e pegar o link da Receita e colocar o link dentro do post dela. É legal também, porque a pessoa, você está dando referência, você está compartilhando mais conteúdo com essa pessoa. Isso é muito bom. E divida o seu texto, que é isso, pegou um bloco, divida em parágrafos curtos, para facilitar a leitura. No final, acho que é muito, muito importante, vou frisar isso até o final, revise sempre o seu texto. Cuidado com a sua gramática, cuidado com a sua ortografia, isso é muito importante, muito importante. Agora, essa parte aqui também é bem interessante, é a parte da frequência. As pessoas perguntam, né? Puxa, mas eu vou publicar quantas vezes? Quantas vezes eu preciso fazer isso? Quem define a frequência do material que vai ser criado, que você vai fazer, é você, né? Então, a frequência, ela depende da sua necessidade. Se você tem uma necessidade, percebe que você sente vontade de fazer todos os dias, faça todo dia. Mas lembra da regra principal, tem que ser conteúdo de qualidade. Porque se você publicar 20 textos na semana e eles não tiverem qualidade, não agrega nada para você. É melhor você fazer um texto com qualidade, que possa interagir com as pessoas, que as pessoas tenham, que elas curtam, que elas gostem do teu conteúdo, do que fazer 20 e não ter nada. Então, quem define a necessidade é você. E essa necessidade, ela pode ser diária, é a pessoa que quer escrever todo dia, uma vez por semana, a cada 15 dias e mensal. Né? O mais importante aqui mesmo é controle de qualidade, um conteúdo muito bom e regularidade. Se você fizer uma vez por semana, toda semana, no final do mês você tem quatro publicações e que legal, você conseguiu interagir com as pessoas, mostrar que você sabe o que está acontecendo, que você é um profissional que quer partilhar, que eu vejo o LinkedIn como um lugar que eu quero compartilhar a experiência que eu tenho. Acho tão legal poder compartilhar, estar vivendo esse momento aqui, falando da experiência que eu tenho, a experiência que eu acumulei nesses 30 anos. E como é que a gente faz isso para a televisão, para o rádio, para o jornal, numa agência de publicidade? É assim, nesses passos que eu estou seguindo aqui. Isso aqui é um calendário de publicações. Você lembra do nosso economista? A gente deu várias dicas onde ele podia encontrar material, nos sites de economia, em livros, tem várias possibilidades para ele. Mas se ainda faltar ideias, a gente tem aqui nesse calendário, de segunda a domingo, né? Você pode falar de inovação. Você é uma pessoa que trabalha na área de alimentação. Imagina que chegou uma máquina nova no Brasil. Então, você pode falar dessa máquina, um destaque do seu setor, novas ferramentas, novos meios de fazer o meu trabalho. Isso é muito legal e mostra o quanto você está antenado. Você é uma pessoa de TI que se movimenta muito o tempo todo, toda hora tem conteúdo para você publicar, né? Na terça-feira, você pode dar umas dicas de leitura. Então, por exemplo, agora, né, tem um livro legal que chama Finanças para Autônomos.
Então, de repente, o nosso economista pode colocar ali num postzinho para ele, na área de educação, tipo, olha, hoje a gente tem essa dica legal de finanças para autônomos, no momento que todo mundo está pensando o que vai fazer, o que vai acontecer, né? Na quarta-feira, você pode colocar entrevistas de profissionais da sua área. Você recebeu no seu e-mail uma palestra muito interessante, alguém que escreveu um livro. Compartilhe o trabalho dessa pessoa. Né? Coloca uma entrevista. Você viu uma entrevista você é médico, saiu uma entrevista legal com o ministro da Saúde, compartilha, isso é muito legal. Você também pode colocar, sei lá, teve uma convenção para engenheiros, tem uma foto ali com 3.000 engenheiros, coloca a foto, 3.000 engenheiros, se você for engenheiro, né? 3.000 engenheiros juntos num mundo muito louco no AMB. É legal isso, a gente gosta de ver o que os nossos parceiros estão falando, né? Os nossos colegas de trabalho, tudo. E na quinta-feira, se você quiser, você dá dicas de eventos, de workshops, de cursos. É muito fácil também, nos links que eu recebo, nos sites que eu acompanho de comunicação, tem vários cursos que vão acontecer durante o mês, durante o ano até, né? Mas se você não tiver ainda acesso a esses sites, tem 2 sites que a gente pode procurar também, que é o simpla.com.br, eventbrite.com.br, são eventos que acontecem, são workshops, palestras, ali você encontra de tudo e você vai encontrar alguma coisa para sua área também que você queira comentar. Na sexta-feira, que a gente já está naquele espírito de sextou, coloca uma frase motivacional, conta uma história, sei lá, há 100 anos nascia o primeiro engenheiro, há 100 anos saiu o primeiro Nobel de Economia. E aí é uma curiosidade do seu setor. Dá um pouquinho mais de trabalho, você precisa pesquisar, mas é só colocar no Google e você consegue a resposta, né? Sábado a gente tem um pouco mais de tempo e dá para repercutir as notícias que chamaram a atenção da gente na semana. As notícias sempre da nossa área, né? Então, faça sempre pensando no seu público-alvo, na qualidade do teu conteúdo e que ele seja relevante para você e para as pessoas. No domingo, dá para a gente colocar aqui uma dica de filme, que é exatamente, né, 3 coisas que eu aprendi com o filme O Lobo de Wall Street, que é sobre a Bolsa de Valores de Nova York, e aí a gente está falando aqui do nosso economista. Uma ação que é diária, e essa a gente não tem como escapar, se você postou alguma coisa, publicou, acompanhe os seus comentários, acompanhe o que as pessoas estão falando, responda para elas, porque é importante. Ela dedicou 1 minutinho para você, para compartilhar a opinião dela sobre o que você fez. Agora é a sua hora de compartilhar, de responder para ela. Isso é muito bom. É bom porque cria a interação entre você e as suas conexões. Você também tem mais visibilidade por isso. Então, é bem legal. E a cada 15 dias, né, se você estiver no pique mesmo, escreva um artigo que é um pouquinho mais elaborado, tal. Faça um vídeo, faça um tutorial. Esses dias eu estava falando com um amigo que é matemático. Eu não tenho a menor ideia, como é que eu vou fazer um vídeo? Você pega uma folha sulfite, escreve uma equação de matemática, pede para alguém gravando e vai desenvolvendo essa equação. Sabe? Ele é matemático, ele consegue fazer isso. Pega uma lousa, um quadro branco, escreve, alguém vai gravando e você faz um tutorial. E com certeza as pessoas vão gostar de ver o que você está produzindo. É muito legal isso. E aqui são o último passo da nossa listinha aqui, desse nosso encontro. 10 coisinhas para a gente lembrar, tá? Quando você for escrever o seu post, o seu artigo, não exagere, não enfeite, não conta aquela história de pescador. O cara pegou uma sardinha e falou que trouxe para casa um tubarão. Conte a história do jeito que ela foi. Está dentro da sua rede profissional. Se você fez um trabalho, provavelmente outras pessoas viveram essa experiência com você, a gente não faz nada sozinho, então é legal a gente não enfeitar, não exagerar, contar a história como ela é. Né? Cuidado para o seu foco não ser só no sucesso, aquele cara que só coloca sucesso, eu venci, eu consegui, eu ganhei tal coisa, porque a gente não é feito só disso, a gente tem fracasso no caminho e todo mundo que trabalha sabe disso.
você tem as suas fragilidades, você teve fracasso no caminho, e é legal, porque mostra que a gente é humano. Então, eu acho que o LinkedIn também tem espaço para isso, a gente mostrar que a gente perde de vez em quando e levanta a bola e faz e vai, segue em frente. Prestar sempre atenção. Vocês viram que a palestra inteirinha foi prestando atenção na qualidade daquilo que a gente está produzindo. Como é que a gente produz com qualidade, com consistência, com regularidade sempre. Só compartilhe aquilo que você julga que tem qualidade. Se você tem uma conexão que coloca texto toda hora, você até gosta, mas você ficou em dúvida, assim, deu aquela luz assim, não compartilha. Só compartilhe o que tem qualidade, o que tem a ver com você, com seu público-alvo, com a sua carreira. Prestar muita atenção nisso é importante. Evite polêmicas. Vamos deixar as polêmicas para as outras redes. Cuidado com fake news. A gente está numa rede profissional. Então, se você pegou uma notícia que fala de números exorbitantes, números estranhos, pesquise antes, dá uma olhadinha se mais alguém está publicando. A Volkswagen decidiu fechar todas as fábricas no Brasil. Olha, dá mais umas... Procura uns 3, 4, 10 sites. Enquanto você não tiver uma resposta que fique bem para você, não publique. Né? Cuidado com fake news. Interaja sempre. Inicie conversas, discussões numa boa, né? Vou chamar você para conversar no LinkedIn. Curta, comente as publicações das suas conexões. A gente não quer ser aquela pessoa que só quer o like, que só quer o comentário. Não. Fale também, a sua conexão, o seu amigo ali colocou um post legal, comenta com ele também aquilo que ele fez, participe com ele. Leia, releia, revise sempre a ortografia e a gramática dos seus textos, sempre. Qualquer publicação, se ela tiver uma linha, 2 linhas, 5, 6 parágrafos, você tem que ler, reler, revisar sempre. E por último, gente, que é uma coisa bem legal e eu faço isso há muito tempo, criar conteúdo é um projeto de longo prazo. Então, assim, hoje a gente já teve aqui as ideias de como começar, mas pense sempre que é a longo prazo. Então, cada dia, cada vez que você fizer isso, vai te dar mais ânimo, mais vontade de criar sempre. Então, é isso. Essa é os nossos passos aqui. Marcos? Ixi, eu não estou ouvindo. A gente tem
Oi, Gil. Obrigado. Você, como anfitriã, estava controlando o meu som. Você está sem microfone também. Não sei se você quer que ative seu microfone. Você tem que ativar seu microfone. Bom, oi, legal. Ok, bom, estamos aprendendo aqui com todo esse processo, essas transformações todas. A gente também está aprendendo aqui como sair da sala física para a sala virtual. Então, nos desculpem aí, mas é um grande aprendizado. Eu acho que é uma oportunidade também grande, acho que a Ana pode até comentar, o Rodrigo também, que trabalham aí em empresas de tecnologia. Eu estava conversando com alguns colegas e comentando que esse momento aí de transformações certamente trará grandes mudanças aí após terminarmos, porque a experiência de trabalhar remotamente acho que está sendo um desafio para todos, mas também uma oportunidade aí para a gente repensar a necessidade de estar nesse trânsito maluco de São Paulo. Bom, aqui foi para justificar aí porque que eu e a Gil estávamos trocando aqui como anfitriãos. Bom, o que eu observo aqui, né? Essa importância da gente dando essa continuidade no que a gente começou lá com a Valéria, depois o Fabiano e a Ana aí no mês passado nos trouxeram uma visão fantástica sobre o LinkedIn, apesar de que o tempo não foi suficiente, precisaríamos de pelo menos mais um outro evento ou dois aí para a gente poder explorar todas as oportunidades que a gente tem com o LinkedIn. Teve uma pergunta que veio pelo Facebook, Gil, e foi eu até postei aqui, da Lucy Zillig, não sei se é essa a pronúncia, mas ela estava perguntando se quem tem negócio próprio também é interessante fazer fazer publicações. Acho que aí você e a Ana poderiam até responder melhor essa questão da importância de alguém que tem empresa ou tem negócio próprio, ou autônomo ou empreendedor, de fazer publicações e estar mais presente no LinkedIn. Eu não sei como é que você pode fazer uma dobradinha com a Ana aí. Eu quando estava fazendo a pesquisa para esse material, para essa apresentação, eu me deparei com uma informação que eu achei muito boa, que é assim, uma empresa que publica todos os dias, ou que tem uma frequência de publicação no LinkedIn, ela tem 16, uma empresa que coloca, por exemplo, 16 posts em 30 dias, ela tem, a visibilidade dela é muito grande. É diferente de quem coloca, uma empresa que coloca de 0 a 4. Então, assim, é muito importante, mesmo para um negócio, você interagir ali, porque você pode atrair mais negócios. Eu vejo assim, a Ana acho que tem mais detalhes, né? Acho que você precisa habilitar teu microfone, Ana. Estão ouvindo agora? Deu? Não, de fato, inclusive faz todo sentido. Quando você tem um negócio próprio, você tem duas alternativas. Você tem a tua página da tua empresa, né, enquanto empresa, e aí ali você pode trabalhar as mensagens mais de produto que você possa oferecer. E você pode, através do seu perfil como fundadora, como empreendedora, compartilhar o conteúdo que alavanca, inclusive, a tua própria empresa. Então, de novo, você consegue fazer da plataforma, claro que no momento em que você está no teu perfil pessoal, embora falando do teu negócio, tem que ser algo que seja, não é uma plataforma de vendas, não é uma plataforma de propaganda, mas você criar conteúdos que tenham uma relação com o teu produto da tua empresa. Então, faz todo sentido que empreendedores usem a plataforma para criação e compartilhamento de conteúdo, sim. Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente para Gil ou para Ana, se ela se disponibilizar, vocês podem mandar aqui no chat pedindo ou sinalizando se vocês querem fazer a pergunta e nós habilitamos o microfone de vocês. Bom, enquanto eles estão escrevendo e fazendo perguntas aqui pelo Facebook e pelo Zoom, Gil, vários comentários aqui, agradecendo aqui você compartilhar e que gostaram da forma dinâmica e objetiva com que você apresentou um conteúdo que é tão
que é tão vasto, né, e tão representativo e importante. Acho que dá para avaliar aqui o sucesso pela quantidade de solicitações para compartilhar o vídeo e tudo mais. Então, Que legal, bom. Fico bem feliz, porque eu acho que é muito importante. Quando a gente estava preparando essa palestra, eu descobri que muita gente que veio buscar, a gente fez uma pesquisa também, eram pessoas que estavam buscando, pessoas que trabalham, que estão empregadas nesse momento, pessoas que estão empregadas e estão preocupadas com esse momento, e pessoas que estão buscando uma recolocação. E aí, algumas até perguntaram para a gente, eu que no momento de recolocação, eu também preciso cuidar do meu LinkedIn? Sim, acho que até mais agora, né? Porque você pode mostrar, a gente pede, quando a gente é demitido, sai de um trabalho, a gente tem o hábito de achar que a gente perdeu a nossa identidade. Não é verdade. Você só sai da empresa, mas você continua sendo um profissional. Se você já era um engenheiro antes e você está no processo de recolocação, buscando algo, você continua sendo engenheiro. Você não perdeu a identidade, né? Você deixou de ser da IBM, mas você continua sendo engenheiro. Então, vai lá, publica usa o seu perfil no LinkedIn para mostrar que você tem conteúdo, que você é um profissional que sabe onde buscar informação. Você não está dentro de uma empresa, mas você continua sendo um profissional antenado. Eu acho que é muito importante nesse momento onde todo mundo está preocupado com o que vai acontecer. Se você está no momento de buscar um trabalho, abra o seu LinkedIn hoje à noite, faz o primeiro post, porque de repente acontece. Foi tão legal esse rapaz que falou da Receita Federal e depois compartilhar, né, colocar. Eu gostei de ver, ele colocou, eu compartilhei a notícia e daqui a pouco uma pessoa me escreveu, perguntou o que eu estava fazendo e compartilhou uma vaga comigo. Né? E às vezes é só isso que a gente precisa para já ficar animado e achar que amanhã vai ser diferente. Eu acho que o LinkedIn, realmente, para mim, é a rede social que eu mais gosto, é a que eu mais uso, é a que eu mais curto. Então, assim, eu sei que as outras são diferentes, têm propósito diferente, mas o LinkedIn é uma rede inteligente. E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre. Numa rede inteligente, a gente tem que ser inteligente. E é legal fazer isso, fazer conteúdo para as pessoas, para compartilhar alguma coisa, a sua experiência de vida, o seu momento, né? Acho bem legal, fico feliz. E a gente está louco para saber, né, depois como é que essas pessoas, para comentar com a gente, contar para a gente como é que foi, o que conseguiu produzir depois. Gil, você só pode habilitar o microfone do Rodrigo, você está como anfitriã, então você tem controle, e aí eu vou fazendo talvez um resumo de algumas perguntas aqui. Acho que tem duas preocupações. Uma é de não tornar as postagens do LinkedIn tão fúteis, né, como são em outras redes, uma das perguntas. É o risco disso. E a outra é bem oportuno aqui, um comentário de que o Rogério dizendo que ele tem 9.000 pessoas no network, que está fazendo aí ovos de Páscoa nesse período, bem oportuno, né? E depois o Rogério pode, inclusive, mandar algumas amostras aí para degustação dos sponsors do projeto. E ele disse que teve 350 visualizações. Então, se a gente pensar em termos de produto, né? E aí eu acho que a Ana pode complementar também. Você tem uma empresa, você faz lá uma postagem e tem um retorno de visualizações grande, né? Como é que pode fazer para sair só da visualização e criar um lead aí para o seu negócio? E também evitando de se tornar fútil aí para outras redes. E não sei se o Rodrigo ia fazer alguma observação também. Eu acho que o que a gente enfatizou durante esse conteúdo todo é de você criar conteúdo com qualidade, sempre com qualidade. Quando você cria um conteúdo de qualidade, você não corre esse risco, né? Porque se você parou, pensou, produziu, você não vai fazer uma coisa que não tenha conteúdo. Você não vai banalizar o seu LinkedIn ou a própria rede, né? Tem gente que tenta, mas você vai lá, exclui. Mas o legal pensa que o teu conteúdo tem que ter qualidade, ele tem que trazer um valor, agregar algo para alguém. Se você colocou um post, você teve muitas visualizações, mas não teve engajamento, não teve comentários, talvez, eu não sei,
de repente você até fez a chamada para ação ali. A chamada para ação, ela é muito importante, porque se de repente você colocou uma publicação sobre ovos de Páscoa, sobre a Páscoa, sobre o seu trabalho, a dedicação, o número, sei lá, a gente comprou 6 toneladas de chocolate para produzir os ovos mais maravilhosos dessa Páscoa. Colocar ali uma chamada para ação, comente comigo, o que você acha disso, o que você está esperando dessa Páscoa, como é que a gente torna essa Páscoa mais um pouquinho leve, né? Porque a Páscoa é sempre um momento tão esperado, e na indústria também, como é que a gente faz isso? Então, é sempre deixar ali nos teus posts, nos teus artigos, uma chamada para ação. De repente, você começa a ter mais comentários no teu perfil. Sei, o que você acha, Ana? Foi? Agora foi. Então, você sabe que a gente viveu uma experiência bem interessante com o ovo de Páscoa, na dúvida, né, de mesmo assunto, produzimos um monte de ovo de Páscoa, estamos com esses ovos de Páscoa, o que a gente faz para também divulgar isso no LinkedIn? E a alternativa foi justamente o compartilhamento da experiência de de um novo processo super inovador de produção, escolhas das matérias-primas e diferenciação que aquela empresa estava querendo colocar no mercado. Então, aquele assunto, que era um assunto que, em vez de usarmos, pela primeira vez no Brasil, estamos adotando uma tecnologia tal para a produção, chamou a atenção para o assunto, que derivou em alguns contatos, sim, comerciais, no sentido, puxa, isso muito me interessa, quero consumir esse produto diferenciado. Então, foi uma forma que a gente conseguiu encontrar em não necessariamente transformar aquele espaço num espaço publicitário, mas existia um compartilhamento de conteúdo que poderia ser aproveitado como informação para outras pessoas, sem deixar de falar no assunto final, que era um produto diferenciado, com uma experiência, uma proposta de experiência nova para o consumidor. Muito bom. O Rodrigo está aberto aqui. Eu queria na verdade, fazer a pergunta da Vanessa, tá? Para saber a opinião de vocês, e depois eu até queria falar uma experiência pessoal. A Vanessa perguntou se vale a pena, né, fazer uma publicação em 2 idiomas no LinkedIn. O que você acha, Gil? Apesar de já a ferramenta disponibilizar um tradutor automático. Eu às vezes publico em 2 idiomas, até 3, porque eu tenho conexões, eu trabalhei fora há muito tempo e eu tenho conexões nos Estados Unidos, na América do Norte, aqui na América do Sul toda. Então eu tenho, às vezes é uma coisa que eu quero muito compartilhar com as pessoas, é um texto mais desenvolvido, é uma coisa... E eu não tenho 2 perfis, um perfil em inglês e outro em português. Então, quando eu acho que vale a pena, quando é muito importante para mim, eu coloco em 3 idiomas. Eu coloco inglês, português e espanhol. Mas aí eu faço uma coisa bem rápida, tá? Eu deixo só a frase, o que eu quero mesmo daquele post. Eu sou bem objetiva porque se é um post, ele tem limite de caractere. Então não adianta, eu não vou conseguir escrever muito ali. Então eu procuro ser objetiva para trazer essas 3 audiências que eu tenho, esses 3 públicos, né? Inglês e espanhol. Então eu não faço sempre, mas eu faço. A recomendação que a gente dá é escrever nos 2 idiomas, faz sentido. A gente, especialmente no próprio LinkedIn, a gente está com uma ação de expansão para o México, então a gente tem publicado muita coisa em português e espanhol. O mesmo artigo nas 2 línguas. E republica, né? Publica uma vez, republica depois a outra. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode expandir, ela foi específica do Instagram, mas o que é mais efetivo, né, dessas apresentações ou de publicações de profissionais que são autônomos, que têm negócio, se no LinkedIn os faz sentido estar no Instagram ou em outras redes. Talvez explicar qual que é a diferença, né, em termos do que é efetivo e propósito de uma publicação no LinkedIn, de outras redes. A Valéria até comentou um pouco sobre isso lá em fevereiro, eu acho que vale a pena reforçar.
Então, a pergunta é sobre se é para publicar a mesma coisa no LinkedIn e no Instagram, não? Da diferença de publicações no LinkedIn e do Instagram, né? Acho que aí podia até fazer referência em outras redes, né? Por que e quando é LinkedIn e não outra rede, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, assim, tudo que você vai fazer, o seu conteúdo, lá na frente a gente decidiu, foi o segundo passo, né? O que é conteúdo e quem é o seu público-alvo. Então, LinkedIn tem um público-alvo, Instagram tem outro público-alvo. A forma como você vai trabalhar no LinkedIn, como você vai publicar no LinkedIn, é diferente do Instagram. Né? Ele é diferente, são redes diferentes. O consumo dentro do LinkedIn, do Instagram, é muito rápido. Você coloca uma notícia, um post agora, daqui a 15 minutos ele já... Então, é muito rápido, é muito diferente do LinkedIn. O público é muito diferente, a intenção é diferente. Eu acho que tem que publicar nos dois. Desculpa, Ju, mas eu queria pegar o gancho da intenção. Quando pensa você, usuária, quando você entra no Instagram, o que você quer ver? Quando você entra no LinkedIn, o que é que você está buscando? Eu acho muito difícil alguém que está entrando no Instagram querer consumir conteúdo profissional. Normalmente a gente entra lá para se divertir, né? E o contrário também é válido, né? Quando eu entro no LinkedIn, é o que eu quero consumir conteúdo de profissional, alguma coisa que agregue na minha vida, no meu desempenho. Não necessariamente a foto do cachorrinho. Então... O que você pode usar, se você quiser, é usar esse guia que a gente fez, esses 10 passos aqui. Se você não publica no Instagram ou não sabe como publicar ou fica com receio de publicar lá também, ele também serve, tá? Você vai adequar também. Então, assim, aqui você já não vai falar, o economista já não vai falar para o público dele, para as conexões, vai falar para os amigos dele lá dentro. Mas você pode usar um passo a passo também dentro do Instagram. Ok. Tem Alguma outra pergunta? Tem um rapaz aqui que está com a mãozinha levantada. Você está com uma anfitriã aí, você pode habilitar para ele. Oi, Delcio. Oi, boa tarde, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Nessa fase que tem muitos colaboradores, aí muitas pessoas buscando uma nova oportunidade no mercado, eu tenho o hábito também de compartilhar as oportunidades. E ontem eu fui questionado por uma pessoa por que eu estava compartilhando essas oportunidades. E hoje eu percebi que até essa pessoa me bloqueou no LinkedIn. Estranho. Ana? Não, de verdade, talvez, acho que você precise conversar com essa pessoa por algum outro motivo, porque faz parte da plataforma justamente, a gente mesma faz isso, inclusive tem uma funcionalidade no teu perfil que você pode já colocar, estou na busca de um expert, ou seja, você dá uma visibilidade maior, seja para a tua busca de um profissional, seja numa oportunidade que você viu e que você conhece alguém que possa se interessar, né? É o que a gente chama, você pega aquela informação, uma vaga de assistente de marketing e compartilha com a tua rede, porque você sabe que na tua rede tem pessoas que poderiam se interessar. Não tem nada de errado com isso, é uma das propostas da plataforma. Ok, obrigado. Continua postando. O objetivo, na verdade, é contribuir e ajudar, né? Exato. Faz parte. Obrigado. Bora, Alexandre. Eu vou fazer uma pergunta do Facebook do Luiz Apache. Se é imprescindível quando a gente faz algum artigo ou até uma publicação rápida, um post, citar a fonte. Se parte do conteúdo, né, dados, por exemplo, tiver uma fonte. Sempre. Sim. Inclusive, eu até escrevi aqui no chat da conferência, muito cuidado com plágio, né? Você citar uma fonte de pesquisa, você citar uma fonte de informação, não tem nada, não vai diminuir o valor do teu post ou do teu artigo. Você se apropriar de uma informação que não foi gerada por você, que não é autoral, isso é crime.
né? Então, muito cuidado com isso. Acho que excelente pergunta, porque, de fato, a gente tem que preservar a fonte. É bem importante mesmo. Nessa apresentação eu coloquei as fontes que eu usei. Eu coloquei fonte de não Sim. só de texto, mas fonte de foto. Né? Se você quiser publicar uma foto, um texto, mas você não tem uma foto sua, você tirou aquela foto, tem vários bancos de imagens. Eu uso o Pixabay. Nessa apresentação eu usei o Pixabay. Ele disponibiliza para você as fotos, ele diz para você que você tem permissão para usar para uso comercial, que é o que a gente está fazendo aqui, e você não precisa dar crédito, porque você você abre uma conta no Pixabay e quando você baixou uma foto, você tem o direito de usar. Outras fotos que eu usei nessa apresentação, eu coloquei o crédito na foto. Eu coloquei ali, é muito importante usar a foto, a fonte, sim. Legal. Ok. Bom, se você parar o compartilhamento aí, passar para mim, eu posso já colocar aqui os slides para nós irmos nos encaminhando. Eu não sei que tenham mais perguntas, se você queiram fazer algumas outras considerações, você, Ana. Ok. Achei que tem um monte de pergunta. Vieram várias, a gente foi agrupando aí. Quero mais, quero mais. O Alexandre estava com a mão levantada aqui. Você quer perguntar alguma coisa, Alexandre? Tá, pode Posso falar? Pode. Tá aberto aí o meu? Está aberto, Alexandre, pode falar. Estamos ouvindo. Muito bem. Na verdade, eu queria comentar primeiro sobre os chocolates, sobre os ovos, né? Eu acho que é muito importante a atuação da empresa no LinkedIn. E você, como vendendo os seus ovos de Páscoa, acho que um dos diferenciais é você publicar qual que é o diferencial do seu produto. Isso vale para todos os produtos. Qual que é o diferencial? É o sabor, é a embalagem, é o propósito do seu ovo. Então, pensa nisso. E esse vai ser o seu diferencial na rede. Eu queria dar também o meu testemunho como um pequeno empreendedor. Eu uso muito o LinkedIn para divulgar o meu trabalho, para captar muitos contatos. Então, os contatos que estão nas empresas, ao invés de eu ligar pelo telefone, ligar, oi, eu sou aqui, ó, o Alexandre da Java Fotografia, eu utilizo o LinkedIn para fazer esse contato. E eu tenho uma reciprocidade muito boa, porque eu envio o convite para o meu contato na empresa, ele aceita e daí começa a conversa. E essa conversa gera negócios. Então, quem tem uma empresa e quer fazer publicações e contatos no LinkedIn, eu aconselho que que faça e que vire uma rotina. Publique os conteúdos de acordo com o seu público, com o seu contato, porque ele te traz retorno, né? É isso que eu queria dizer. E parabéns, Gil, pela palestra, foi muito bacana. Foi mesmo. Obrigada, obrigada. O Décio está com a mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver se eu chego nele de novo. Peraí. Eu queria perguntar para vocês se vocês vão mandar esse material também para a gente, por gentileza. E parabéns pela palestra também, como o Alexandre mencionou. Agora você está em mudo, Gil. A gente vai sim mandar essa palestra. Nós temos duas apresentações, um e-book que nós preparamos. A gente vai mandar junto com uma pesquisa de opinião e ela é um e-book completo. Então tem mais informação, mais material. Você vai conseguir seguir o passo a passo aqui da apresentação com mais facilidade também. Então a gente vai mandar
acho que amanhã ou na segunda, amanhã a gente já manda essa pesquisa de opinião e já disponibiliza o e-book também. Obrigada. Uma pergunta do Rogério, né? Que ele segue algumas pessoas aí que tem um público grande, como o Ale da Cacau Show, o Rodrigo Garçom, Thiago Reis. Se é válido compartilhar o conteúdo deles, né? Replicar. E se isso acaba ajudando o Rogério no aumento do percentual das vendas dele. Ele compra material ele compra material do... Aí eu vou ficar famoso só porque ele é um visitante. Ju, fecha o áudio dos demais aí. Fechei aqui o do... Fechei, agora foi. Você entendeu a pergunta? Eu entendi, sim. Eu acho que quando a gente tem uma pessoa, a gente segue alguém, por exemplo, eu sigo a Cacau Show, eu sigo o CEO deles, porque eu acho que ele tem uma mensagem muito legal, ele compartilha a informação, ele compartilha a experiência dele, e é isso que a gente estava falando. Por que é tão legal fazer conteúdo e conteúdo de qualidade? Porque você compartilha a sua experiência com outras pessoas. Então, se você acha que aquela pessoa, a experiência dela, o produto dela pode agregar valor para você, alguma coisa para você e para o seu público, eu acho que é legal sim, entendeu? Você, Ana. O papel dos top voices, inclusive, é um pouco esse, né? São pessoas que durante um ano eles se destacaram. São pessoas que se destacaram por um período, né? Por algum motivo, por algum tema específico. E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente, de fato, compartilha, porque você consumiu um conteúdo, teve um impacto, e aí você vai colocar a sua experiência em cima daquilo, mas fazendo a referência à fonte que foi o artigo. Então, o Alexandre publicou um artigo, eu compartilho aquele artigo já com a minha opinião e posso, inclusive, colocar um call to action. Você pensa da mesma maneira que eu? Você também entende dessa forma? Qual a sua opinião a respeito? Abrir uma discussão, você abre uma discussão em cima de um outro conteúdo, mas preservando a origem dela. É isso mesmo. E é bem legal, porque aí você abre, porque é isso que a gente falou também aqui, né? Você não só você compartilhar o material das pessoas, compartilhar as conexões, abrir discussões, conversar, trocar opinião, isso é muito legal, dá visibilidade para a pessoa e dá visibilidade para você. Você está seguindo uma autoridade, alguém que tem algo para dizer, né? Eu acho isso bem legal. Tem Mari Rodrigues. Eu vou responder uma pergunta que está no Facebook da Lucy, que fala o seguinte, essa é uma dúvida comum, tá? Eu estou empregada, uma pessoa que está empregada CLT, não pega mal para a empresa ela ser muito ativa? Estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá. Ela ser muito ativa no LinkedIn? Pelo contrário, tá? Hoje, a grande maioria do mercado brasileiro de empresas são clientes do LinkedIn, buscam os seus talentos na plataforma e olham muito o posicionamento que eles têm dentro da rede. Então, essa ideia de que é interessante, tem muitos fundadores também, ou empreendedores, que falam assim, não, mas eu sou o dono da empresa, eu sou o CEO da empresa, como é que eu vou estar no LinkedIn? Sim, você tem que estar no LinkedIn porque as pessoas entendem que, lembre, o LinkedIn ele nunca foi uma plataforma de busca de emprego puramente. Hoje é a plataforma o maior motivo pelo qual as pessoas entram no LinkedIn é consumo de qualidade, de informação de qualidade, informação profissional de qualidade. Então, é um investimento importante para ser feito e não tem nenhum aspecto pejorativo. Não vou dizer que 100% das pessoas pensem dessa maneira, mas aí o problema não está com o mercado profissional, está com essa pessoas ainda especificamente que talvez tenham uma visão não tão moderna, vamos colocar assim, de como usar as plataformas para desenvolvimento profissional.
E o legal de você... Que legal que a empresa está prestando atenção, sabe que você está escrevendo, que você está fazendo algo. Porque, como é uma rede social, mas é uma rede social profissional, ela é uma rede profissional, é o seu perfil, é aquilo como você se posiciona, o conteúdo que você cria, que você acha interessante para você, para sua carreira e para o seu público-alvo. Então, eu vejo até, tipo, olha que legal, essa pessoa pensa além do que ela faz nas 8 horas que ela está dentro do escritório. Ela está criando material, ela está compartilhando experiência com outras pessoas. Então, a gente tem esse receio, né? Muita gente tem esse receio de achar, nossa, eu estou no LinkedIn, a pessoa está direto no LinkedIn porque está procurando trabalho, outra posição. Nem sempre é isso, nem sempre é isso. Às vezes você realmente quer uma nova posição, uma chance, mas outras vezes é só porque você quer compartilhar a sua experiência. E lembra também que existe uma série de treinamentos, né, que são disponibilizados de forma gratuita na plataforma. Existe uma série de aperfeiçoamentos que você pode fazer. Um grande cliente nosso, que tem mais de 30 mil funcionários, eles desativaram os mecanismos de comunicação interna e tudo que eles querem comunicar para os funcionários, eles fazem na plataforma LinkedIn. Nossa, que legal! Eu queria até complementar para a Ana e a Gil, né, para o pessoal. As empresas elas não olham só a publicação, mas também os comentários de seus funcionários na rede. Isso sobre as próprias publicações, como também outras publicações. Teve um caso aí de um grupo que eu atuei aí um tempo atrás, né, que era um tema polêmico, envolvia homofobia, né, e um funcionário ele fez um comentário lá homofóbico e justamente abaixo do nome dele aparecia o nome da empresa, né, do grupo. E a empresa teve que tomar uma medida, né, esse comentário é contra os valores da empresa, ele foi inclusive desligado, né? Então, é bom a pessoa ser ativa, mas ela tem que ter um certo cuidado, porque às vezes quando o nome da empresa aparece logo abaixo do nome dela como cargo, né, ela está expondo também a própria empresa. Ela não só vai expor uma opinião própria, mas ela pode carregar o nome da empresa aí num comentário ou numa publicação. Tá? Só queria acrescentar isso. É por isso que a gente fala para a apresentação toda, e tem um item aqui no finalizando que fala: evite polêmicas, só compartilhe conteúdo que você julgue de qualidade. Se você pegou homofóbica, não faz sentido você compartilhar aquilo. E você está dentro de uma rede profissional. Você compartilha dessa ideia. Se você não é homofóbico, para que você vai passar isso para frente? E a empresa está sim prestando atenção em tudo que você para ela. Ela muito provavelmente pode até te demitir, mas assim, tem que tomar cuidado e pensar sempre: o conteúdo que eu vou publicar, o conteúdo que eu vou fazer é um conteúdo de qualidade. E homofobia não passa pela qualidade. Então, assim, a gente cria uns filtros na hora que vai escrever. Né, Ana? Exato. Até o que eu costumo dizer, né? Isso seria algo que você contaria com orgulho numa entrevista de emprego? Se não é, não posta no LinkedIn. E fica lá para sempre, né? Você pode tirar e outra pessoa já compartilhou. Esse é o problema, fake news. Você até tira do seu perfil, mas outra pessoa já compartilhou, outro também já compartilhou. Então, assim, é prestar atenção mesmo na qualidade daquilo. Vai publicar uma notícia, leia até o final. Não leia só o título. Leia a matéria inteirinha, para saber se você concorda com tudo que está ali. Se tem algo que você discorda, descarta. Acendeu aquela luzinha, não vale a pena compartilhar porque não tem qualidade. Só vale a pena fazer conteúdo e publicar quando tem qualidade. E mais aí, Rodrigo? Não, Ju. Não tenho mais nada aqui também. Tô aqui com meio, a audiência aqui tá em 35 aqui no Zoom, mais meio aqui com o bebê aqui. É você, Marcos.
Não tem mais ninguém aqui também, não tem nenhuma pergunta. Acho que não tem mais perguntas. A gente pode aí Precisa liberar caminhar o aí pro áudio final. do Marcos, Gil, por favor. Isso. Tá bom, Gil, liberado. Então, se você puder parar compartilhamento da tua apresentação, eu entro com a nossa aqui para ir encaminhando. Você quer a última slide? Não, eu tenho aqui, você só precisa parar teu compartilhamento, que aí eu entro com a outra. Ok. Ótimo, poxa, obrigado aí. Acho que foi bem interessante e o quanto a gente está conseguindo aqui concatenando esses assuntos e eu acho que é um momento bem oportuno para a gente revisitar, já que estamos quase que grande parte aí trabalhando remotamente, poder dedicar um tempo para revisitar o que nós temos, nosso perfil no LinkedIn, como é que a gente está postando, ler um pouco mais, assistir de novo essa apresentação, ver as dicas aí do material, também participar e poder receber o e-book. Eu acho que isso é bem oportuno, aproveitar esse período aqui para a gente revisitar, porque na retomada vai ser importante aí para cada um, sejam empreendedores, autônomos, quem está colocado, quem está buscando recolocação, quem quer se reposicionar na carreira. Obrigado aí, Gil, obrigado, Ana, aí pela disponibilidade sempre de ajudar a gente a entender um pouco mais com informações de dentro do próprio LinkedIn, que ajuda a gente a ter mais segurança nas nossas ações. Bom, a gente vai ter um próximo encontro dia 8/5. Se você quer comentar um pouco, Rodrigo, a gente vai mandando informação para o pessoal durante aí essa semana. Não sei se o Rodrigo está com o microfone aberto. Bom, eu vou deixar aqui, depois a gente manda para vocês aqui a agenda que a gente está prevendo para dia 8 de maio, dando sequência aí no que a gente tem trabalhado nesses assuntos. Então, save the date aí, deixem reservado dia 8 de maio, a gente vai informando, mandando o link para vocês aí, seja do Zoom quanto do Facebook. O áudio do Rodrigo está aberto. Tá, eu abri aqui, só não vou... na próxima, vamos ter a Vivian Teixeira, tá? Ela é diretora regional de empreendedorismo, trabalho e renda do governo de São Paulo. E a palestra dela será sobre empreendedorismo, tá? Quais são os primeiros passos aí para quem quer empreender? Logo a gente disponibilizará o flyer dela. Legal. Acho que tem uma questão também, que é a questão do empreender. A gente fala muito hoje do intraempreendedor. Então, indiferente, né, se eu estou querendo trabalhar, ter minha própria empresa ou não, ter esse espírito empreendedor dentro das organizações é um aspecto hoje bastante relevante. Eu diria que passa a ser um requisito básico já em várias organizações e muitas outras em bem pouco tempo, a questão do que a gente chama de agente de mudança, né, que é capaz de propor e liderar essas mudanças, que é bem um papel aqui do empreendedor. Então, fica o convite para todos aí, não só aqueles que têm interesse em empreender no momento, mas também que desejam entender esse espírito todo, até para elevar o seu grau de empregabilidade. Bom, Ana, vou passar para você de volta aí, para você encerrar como você começou. Obrigada por todo mundo, sim. Obrigada pela sua oportunidade. Foi ótimo compartilhar tudo isso aqui. Muito obrigada. Obrigado, Gil. Deixo com você, Ana. Você precisa habilitar seu microfone só. Então, foi um encontro super gostoso. Estou adorando fechar a semana desse jeito, né? E espero que tenha agregado, como a gente comentou no começo. O que a gente mais quer é poder, como for, colaborar para esse processo de posicionamento de vocês na rede. E fechando então o nosso encontro com a nossa oração. Meu Senhor e meu Deus, te damos graças pelas inspirações, decisões e bons propósitos que nos destes a conhecer neste encontro. Dai-nos força para os pôr em prática. Amém. Obrigada, gente. Até a próxima.
Obrigado, pessoal. Um bom final de semana. Cuidem-se, prudência e superaremos juntos a esse momento todo de crise. Tchau. Gil, você precisa passar o anfitrião para mim, a posição, para eu encerrar a gravação aqui e encerrar a sala. E como eu faço isso? Peraí. Aqui, Você vai no mais, mais. e aí Aham. anfitrião, ou bota, ou não, vai no meu nome e coloca como anfitrião. Clica no botão direito do lado do meu nome, e aí você me bota como anfitrião. Spotlight, make host. Ok. Joia. Ok.